em que nós teremos análises do setor da cadeia leiteira, os impactos, as transformações econômicas, financeiras nos últimos anos e também aquilo que é o mercado atual. Então, nosso muito obrigado, Geraldo, por ceder seu tempo, que é precioso, né? Você deixou agora ali na plenária, nos debates importantes, e ceder seu tempo aqui, que vai levar conhecimentos e insights e toda essa experiência. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse como que surgiu a Abraleite e como que você se tornou o presidente da Abraleite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando aqui nesse podcast. A Abraleite surgiu em 2017, nós estamos no sexto para sétimo ano da entidade. Ela é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, de abrangência nacional, representando a todos os produtores de leite, independente de porte e formas de produção. E ela nasceu justamente da necessidade de uma união maior do setor, principalmente dos produtores, para que pudesse trabalhar pautas, assuntos importantes, estruturantes para a cadeia produtiva do leite, sobretudo para beneficiar a classe produtora de leite, que sempre atravessou momentos muito difíceis aqui no nosso país e que precisa evoluir muito. Nós temos exemplos de estagnações no setor, como, por exemplo, o consumo per capita de leite, que há mais de 10 anos não cresce. E isso nos preocupa. Também está estagnada a produção, o volume total. O Brasil, apesar de ser um grande produtor, o terceiro maior do mundo, ele ocupa essa posição também há uma década ou mais. E isso nos preocupa porque nós temos que crescer em produtividade e crescer em produção. O Brasil precisa também ser um grande player nas exportações de lácteos. Ele precisa ter esse equilíbrio de não só abastecer o nosso setor interno, abastecer as mesas de todos os brasileiros, mas também ter excedentes e trazer uma balança comercial favorável ao nosso país. Então, Geraldo, nós vamos no nosso bate-papo aqui falar de gestão, falar da porteira para fora e da porteira para dentro. E aí entra a Abraleite, né, está fazendo um trabalho excelente em relação a mercado, em relação à política, não política partidária, mas política pública de negociações. Hoje o mercado, toda a cadeia leiteira, aproximadamente quantos empregos são gerados no Brasil? Os números são grandes. Nós temos, segundo o IBGE, no último censo que foi feito em 2017, foi divulgado em 2017, éramos 1.171.000 propriedades produtoras de leite. Isso implica em um número maior de CPFs, um número maior de produtores, já que muitas propriedades possuem mais de um produtor, às vezes um pai, um filho, um pai, um genro, um filho. Então nós sabemos que o número em 2017, segundo o IBGE, né, era um número próximo de 1.200.000 propriedades produtoras de leite, o que traz um número muito maior de produtores. Algo em torno de 5 milhões de empregos diretos gerados na atividade da produção leiteira, direto ali no campo, justamente na atividade da ordenha, da alimentação, do manejo, daquelas propriedades que trabalham com leite. E isso são 5 milhões de famílias residindo no campo com ótimas condições de vida, com residência, com energia elétrica, água, tudo aquilo que uma vida no campo pode oferecer, como horta, criação de pequenos animais, ou seja, são empregos com muita dignidade, porque às vezes com a mesma faixa salarial, Zé Wilson, mas com algumas regalias, se podemos chamar assim, que os trabalhadores urbanos não têm, como essa de morar no campo e ter acesso a tudo isso que eu disse. Os empregados ou os trabalhadores urbanos, eles têm uma conta de água, uma conta de energia, um aluguel de uma casa, eles não têm uma horta, nem sempre conseguem ter uma horta, uma criação de uma galinha, um porco, ter uma mandioca no quintal da sua casa. Então, o custo de vida desse cidadão urbano é muito maior e a qualidade de vida do nosso cidadão rural, aquele que são nossos colaboradores, é muito melhor. Então, isso é bom para que a gente também diga o quanto o leite é produzido com responsabilidade social no nosso país. E antes até que você pergunte, são várias responsabilidades. Responsabilidade também com o meio ambiente. Nós produzimos com uma preservação do meio ambiente que nenhum país no mundo tem. O Brasil tem algo em torno de 60% das suas áreas preservadas. Nós utilizamos para agricultura e pecuária algo em torno de 30% das nossas áreas. E os produtores rurais protegem
seus mananciais hídricos, as suas matas, por um código florestal que é único no mundo, no planeta, sem receber nada por isso, Zé Wilson. Então, essa responsabilidade ambiental, a social que eu já citei, e tem outras. Nós produzimos com ótimos, não é bons não, ótimos tratos aos nossos animais, boas práticas com os nossos animais. Até porque uma matriz, ela só produz leite se ela estiver muito bem nutrida, se ela estiver numa ambiência correta, muito bem tratada, com carinho. O animal estressa, ele não produz se ele tiver qualquer tipo de voz alta. Imagine se o animal tiver algum outro tipo de maltrato. Então é importante quebrar qualquer tipo de fake news e mostrar essas responsabilidades para quem nos assiste. Nós produzimos com todas as responsabilidades. Eu citei aqui a social, a ambiental, né? E temos várias outras que nós podemos citar, também de boas práticas nos animais, mas existe uma outra responsabilidade muito importante. Nós nunca deixamos de colocar o leite e os derivados lácteos nas mesas dos brasileiros. Nós tivemos momentos difíceis no nosso país, como a crise gerada pela paralisação dos caminhoneiros, momentos difíceis gerados agora, recentemente, pela pandemia do Covid-19, e graças a Deus os produtores, o setor lácteo como um todo, não só os produtores, mas as indústrias e cooperativas, colocaram esse alimento nobre na mesa dos brasileiros. Eu queria só fazer um adendo aqui, né? Que o que você está falando, eu queria falar para você que nos assiste, dificilmente a gente vê um produtor, não só o produtor de leite, mas também o produtor da agricultura, ele ir lá e poluir a nascente. Pelo contrário, né? Se você vê algum rio poluído, é porque alguém do urbano está descartando lixo de forma incorreta. Então, isso muito bem imposto por você. Agora, dentro da cadeia do agro, o agro é muito amplo, o agro é que faz a diferença na balança comercial exportadora. Praticamente todos os municípios do Brasil produzem leite, mas nem todos têm produção de cana ou de soja de milho. Qual que é o percentual de municípios e a importância disso que você falou para gerar emprego e renda nos últimos 3 anos? Qual que é o impacto que a gente está tendo? Eu já gostaria que você fizesse um contrapeso em relação ao desafio do pequeno produtor, aquele que produz 200, 500 mil litros, em relação a um produtor maior, que às vezes ele consegue a lei da oferta e procura, que vale para qualquer segmento que você vai trazer aqui de experiência, mais especificamente para o produtor de leite, nesses últimos 3 anos, e principalmente em relação à questão da permissão da importação de leite de outros países, da Argentina, do Uruguai, e o impacto que isso teve nesse produtor de leite brasileiro. Vamos lá, você fez várias perguntas e uma, se eu esquecer, você me ajude a lembrar. Mas voltando lá no início da sua pergunta, 98,8% dos municípios do Brasil, municípios brasileiros, têm a produção de leite segundo o censo do IBGE, o último divulgado em 2017. Nós entendemos, inclusive, que esse número é maior, a gente deve chegar a 100% praticamente, porque o IBGE ele faz o censo em municípios rurais, em área, zona rural, em propriedades consideradas da zona rural. Mas nós temos exemplos de capitais que dentro da área urbana se produz leite, com pequenas matrizes, por exemplo, da raça Jersey, ou mesmo de outras raças de animais maiores, como o próprio girolando holandês, e raças zebuínas como o gileiteiro e outros. Mas a gente tem exemplos de cidades que o censo do IBGE não passou, não fez aquela pesquisa, por ser uma área urbana. Então nós temos, podemos dizer, que praticamente 100% dos municípios com produção de leite. Essa pulverização, ela tem uma responsabilidade social muito grande, porque, como eu disse, né, um número volumoso, um número muito grande de produtores e de famílias que trabalham na produção de forma direta nas propriedades, e também geramos milhões de empregos indiretos no campo e nas cidades. Nós temos uma infinidade de profissionais como técnicos agrícolas, veterinários, zootecnistas, agrônomos, engenheiros agrônomos, uma série de profissionais na área de vendas, de assessoria, de consultoria, de vendas, não só de produtos aos produtores, mas de vendas dos nossos produtos, em balcões de cooperativas, em lojas agroveterinárias. A cadeia produtiva do leite ela é gigantesca, ela gera milhões de empregos no campo e nas cidades. E esse
leite social brasileiro, já que ele é produzido por um número muito grande e, na sua grande maioria, por pequenos produtores, muitos deles da agricultura familiar, para vocês terem uma ideia, nós temos praticamente 400 mil DAPs ou CAPs, que são declarações de aptidão do PRONAF ou cadastro do PRONAF. Esses 400 mil são CAFs ou DAPs de pecuária leiteira, de produção de leite. Então é um número gigantesco, mas nós sabemos que temos um número talvez até maior de pequenos produtores, pequenos e médios, que não acessam as benesses da agricultura familiar, que não têm acesso ao PRONAF. Então, isso mostra que há uma responsabilidade social em cima. Se esses pequenos saem por motivos diversos, como você citou, as importações danosas, predatórias, aquelas que são desnecessárias, que trouxeram mudanças drásticas no nosso setor, com saída de pequenos produtores e até de médios da atividade, também com dificuldades para as cooperativas, principalmente as pequenas, para os laticínios pequenos, ou seja, afetando a estrutura do nosso setor, da nossa cadeia produtiva do leite, isso é muito problemático, porque essas pessoas que eventualmente saem da atividade, elas não conseguem voltar. Você formar um novo rebanho, formar uma nova estrutura de produção para quem saiu da atividade é praticamente impossível. E isso vai aumentar o que a gente não quer, que é a fila das pessoas que estão atrás de programas de ajuda do governo. E nós que precisamos é que o país tenha mais geração de emprego e renda e não um retrocesso, como a gente observa nesses momentos de crise, como a gente vivenciou no ano de 2023, que foi altamente desmotivador, principalmente aos produtores de leite, mas para o setor de uma maneira geral. Qual que foi o percentual aproximado aí nos últimos meses, no ano passado principalmente, de importação de leite, mais ou menos um percentual? Nós tivemos recordes de importações a partir de agosto de 2022 até o final de 2023, culminando em dezembro de 2023 com o recorde absoluto de maiores volumes de importação de lácteos do Mercosul, sendo que são leite em pó e queijos. Essas importações ainda continuam volumosas, elas tiveram um arrefecimento pequeno em maio, comparando com abril. Mas abril ainda teve um acréscimo comparado com março desse ano. Então, é muito preocupante. A Abra Leite se uniu a outras instituições e entidades do setor, justamente trabalhando nessa pauta aqui em Brasília, junto ao governo federal, nos gabinetes de Casa Civil do Palácio do Planalto, Ministério da Agricultura junto ao ministro Favro, Ministério do MDA junto ao ministro Paulo Teixeira e todas as equipes desses ministros, também com a Alckmin, que também tem um ministério importante, que é da Indústria e Comércio, e que foi trabalhado junto a ele e sua equipe também, no sentido de tentar alternativas para solucionar essa problemática das importações predatórias. Nós não somos contra o Brasil importar, até porque precisamos ter uma boa relação comercial, já que a Argentina e o Uruguai, que são os grandes exportadores de lácteos para o Brasil, também são grandes importadores do Brasil. Inclusive, a nossa balança comercial é favorável ao Brasil. Nós mandamos muitos produtos da agropecuária e muitos da indústria nacional brasileira. E no frigir dos ovos, o Brasil exporta muito mais para esses dois países do que importa. Então, a gente tem que entender que existe o Mercosul, entendemos isso, mas não concordamos com importações desregradas, desnecessárias, com grandes volumes, desestruturantes do nosso setor. E, para isso, precisamos de medidas e estamos cobrando sempre, lutando, não só no governo federal, mas junto aos governos estaduais. E o legislativo, que sempre temos trabalhado através da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, Frente Parlamentar da Agropecuária, comissões de agricultura da Câmara e do Senado e outras lideranças do setor. Ok, então nós queremos registrar aqui, parabenizar o trabalho da Abra Leite, em nome aqui do Geraldo Borges, esse trabalho da porteira para fora, e principalmente aqui em Brasília. Nós estamos gravando esse podcast aqui, e eu não acompanho todos os estados, conforme você falou, mas há cerca de 60 dias, o caso de Minas, que é tradicional, né, a questão do leite, do é o maior queijo, produtor de leite do país. E o governador lá, ele determinou que os laticínios que têm regime especial, que se importasse, iria
excluir essa questão do regime especial para os laticínios, principalmente para os grandes laticínios, né? Que às vezes o laticínio pequeno e médio, como você falou, ele não consegue fazer essa importação. Então, o que mais que a Abraleite tem feito para o produtor em relação à questão da porteira para fora, alguma questão junto ao Banco Brasil, Caixa Econômica, buscar recursos, negociar de uma forma em que o produtor de leite, porque eu também tenho lá uma atividade, para mim, dizem que quem gosta do leite é uma paixão, que às vezes não é só além dos números, né? Acaba que tem muito disso, né? Porque ele é apaixonado, né? Determinadas raças, eu sou apaixonada pela raça girolanda. Quando eu era criança, a gente produzia leite, e aí às vezes nem sempre é o resultado, mas você acredita que questões de crédito, linhas de crédito mais específicas para o produtor de leite, para investir em genética, alguma coisa nesse sentido, o que a Abraleite poderia estar buscando, além disso que você já falou? A Abraleite vem trabalhando nisso desde o seu início, né, como eu disse, há 6 anos e meio atrás, em 2017. A gente não só atua todos os anos fazendo sugestões e entregando realmente uma carta de sugestões ao governo federal, normalmente ao Ministério da Agricultura, e agora não só da Agricultura, mas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, no sentido de se criar linhas de crédito que possam ajudar o produtor de leite. Nós precisamos de juros mais baixos, precisamos de uma carência maior, um prazo maior para pagamento, e agora, inclusive, nós estamos cobrando que isso seja para o estado do Rio Grande do Sul de uma forma diferenciada. O produtor do Rio Grande do Sul hoje, ele precisa reconstituir o seu solo, reconstruir suas instalações, suas estruturas, e muitos deles reconstruir rebanho. Então, há uma necessidade de se criar linhas de crédito, se possível até com juros zero. O país precisa de ajudar um estado tão importante, que é o nosso terceiro maior produtor de leite do país, primeiro em arroz e grande produtor de várias outras cadeias produtivas. Poderia citar aqui as carnes, poderia citar aqui trigo, uma série de outros, soja, uma série de produtos agropecuários. Na indústria é um estado importante, é um estado que está entre os 6 maiores PIBs do país, e com certeza essa devastação que houve no Rio Grande do Sul vai trazer consequências e reflexos no PIB nacional. Então a gente não só trabalha pontualmente e anualmente para melhorar o nosso setor de pecuária leiteira, para o produtor de leite, para a cadeia produtiva do leite a nível nacional, mas nesse momento estamos ajudando nossos irmãos do Rio Grande do Sul que precisam de socorro emergencial do governo na reconstrução de tudo isso que eu disse. E nós trabalhamos aqui em Brasília, a sede da Abraleite em Brasília é justamente onde estão os poderes. Então temos um relacionamento próximo ao Banco do Brasil, que é a nossa principal instituição do nosso ramo de agropecuária, em que temos ele como parceiro, levamos sugestões, críticas, como também levamos a esses ministérios. A Embrapa, que é uma empresa parceira nossa, fizemos agora recentemente, na sede da Embrapa, o 2º Fórum Nacional do Leite. Quero aproveitar o momento e deixar o convite a todos que nos assistem, que estejam em Brasília no ano que vem, dia 9 e 10 de abril, novamente na sede da Embrapa. Precisamos valorizar essa empresa pública de pesquisa agropecuária que ajudou muito, viabilizou o crescimento da nossa atividade agropecuária no país e tem um papel extremamente importante e precisa ser muito valorizada. Precisamos, inclusive, de ajudar a Embrapa a ter recursos, não só para continuar, mas aumentar o seu trabalho, a sua entrega à sociedade brasileira e à sociedade mundial, já que o Brasil é um grande exportador de alimentos e muito passou graças ao trabalho da Embrapa aqui no nosso país. Tivemos grandes nomes, como podemos citar o Alisson Paulinelli, que a gente precisa sempre trazer como um exemplo para todos nós, e ele foi um dos fundadores, um dos pilares da Embrapa. O Alisson, inclusive, presidiu, até o seu falecimento no ano passado, a Abramille, uma irmã da Abraleite, uma instituição, uma entidade também com sede em Brasília, e que nós admiramos muito o trabalho. Então, Zé Wilson, a gente tem esse trabalho em Brasília, em Câmara, Senado e no Executivo. Nós acompanhamos mais de 100 projetos de lei que interessam ao nosso setor. Alguns são ameaça, outros, se tornarem lei, trarão benefícios para o setor. Temos algo em torno de 35 a 40
processos tramitando dentro do Executivo Nacional. Tudo em prol de melhorias para o produtor de leite, mas não só o produtor de leite, mas para o setor leiteiro como um todo. Nós precisamos pensar na cadeia como um todo, na cadeia produtiva do leite, e pensar como nação, como Brasil. Eu tive a oportunidade de participar já desse evento que você acabou de mencionar, e realmente é um evento que traz um conteúdo tanto para o produtor, independente do porte dele, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, inovação, então eu tive essa experiência e convido você, no próximo ano, conforme o Geraldo comentou, falar um pouco de inovação, um pouco de transformação. Mas antes de falar de inovação, o que você vê na possibilidade, quando você fala hoje, o Brasil tem a raça tropical, da porteira para fora, esse trabalho excelente que a Abraleite tem feito, né? Mas também ressaltar que a entidade forte, ela será mais forte se tiver uma quantidade maior de produtores apoiando. Então, agora da porteira para dentro, em termos de inovação, o que eu perdi o evento esse ano, mas o que você poderia resumir da porteira para dentro, que poderia, e quem está nos assistindo, que seja especificamente produtor de leite, mas também alguma coisa que sirva em qualquer segmento, em termos de empreendedor, da pessoa ser empresário do leite, vamos chamar assim, né? Nós tivemos assuntos muito importantes divididos nos painéis com 29 palestrantes, Wilson. Desses 29 palestrantes, um suíço, o Hans Thor, um americano, Frank Mettloner, e tivemos também a participação de uma empresa neozelandesa, que é a única empresa de genética de sêmen da Nova Zelândia, que é a Lick. Então, o nosso fórum esse ano, ele deixou de ser Fórum Nacional do Leite e passou a ser Fórum Internacional do Leite. Nós trouxemos informações, não só porteira para fora, como porteira para dentro, não só com esses 3 participantes de países importantes. Lembrando que os Estados Unidos é o maior produtor de leite do mundo, a Nova Zelândia é o maior exportador de lácteos do mundo, e a Suíça talvez seja o país mais organizado em sua cadeia leiteira, a cadeia leiteira nacional mais exemplar e organizada do mundo. Então nós trouxemos esses palestrantes, essas informações desses 2 palestrantes dessa empresa de forma muito inovadora num evento no Brasil. Tivemos algo em torno de 6 ou 7 dos 29 palestrantes pesquisadores da Embrapa, de mais de uma unidade da Embrapa, da sede de Juiz de Fora da Gada de Leite, da Sudeste lá em São Carlos, São Paulo. Então nós trouxemos pessoas que realmente trazem nas suas palestras, nas suas apresentações, muito embasamento científico. E renomados palestrantes de diversas áreas, podemos citar a área da comunicação. O agro precisa comunicar, não só o leite, não só a cadeia leiteira, mas o agro como um todo precisa comunicar muito melhor para fora da bolha, para fora do nosso setor. Nós tivemos aqui a presença, por exemplo, do Tejon e do Ricardo Nicodemos, 2 grandes palestrantes que abrilhantaram o evento, trazendo informações importantes para a nossa comunicação. O produtor de leite sofre muito com fake news. E é muita gente que se passa por profissional da saúde, ou até que seja da profissional da saúde, mas que traz informações que são fake, que são mentiras, que não são verdadeiras e que causam um dano de imagem, um prejuízo muito grande para o setor, para o produto, e isso traz, com certeza, uma consequência muito grande, indesejável ao nosso setor. Então nós temos que trabalhar muito isso, não é ficar só no fórum. Muitas das nossas palestras do fórum estão sendo aproveitadas pelo governo federal. Nós tivemos a presença de deputados, senadores e ministros. O ministro do MDA, Paulo Teixeira, pessoalmente na abertura do evento, já disse que a equipe dele utilizaria aquelas 29 palestras, aqueles 29 assuntos, dentro de construção de pautas estruturantes do nosso setor, onde nós estamos. A Abraleite já participou de 3 reuniões com o grupo de trabalho dos ministérios, Agricultura, MDIC, MDA e vários outros órgãos, ministérios e outros órgãos do governo federal, justamente na construção de ações e de
pautas estruturantes. Nós precisamos tornar a nossa cadeia produtiva do leite mais competitiva e, para isso, há necessidade de uma série de mudanças. Nós temos que desonerar o nosso setor, desde a captação, da produção, do transporte de captação, passando pela industrialização, pelo transporte de distribuição, pela comercialização dos lácteos. Nós temos que ter competitividade para podermos não só deixarmos de ter o incômodo que tivemos em 2023 com importações predatórias de países vizinhos, mas também que a gente possa ser grande exportador no futuro de lácteos, para que o Brasil, na cadeia leiteira, também faça sucesso no cenário internacional. Você destacou aí vários pontos, né, que foram discutidos aí no fórum. Agora, nós estamos diante de um momento muito importante de toda a história tributária do Brasil, né, desde a Constituição de 88. Nós estamos passando por uma grande reforma, que é a reforma tributária sobre o consumo. Nós sabemos que ainda tem muitos debates, nós sabemos que há uma necessidade de envolver não somente os diretores das entidades de classe, mas principalmente todos os empreendedores, de qualquer segmento que seja, buscar conhecer o que está sendo discutido, né, do que está sendo debatido aqui em Brasília, né? Às vezes o empresário ele vota e esquece, às vezes ele nem sabe em quem votou, né? O que você pode falar para que a gente pudesse ter um pouco mais de participação, porque acaba que às vezes delega para o político e as entidades de classe também, igual você citou aqui, né, são milhões de pessoas que trabalham no setor do leite, mas às vezes as pessoas não têm o interesse de querer acompanhar esses assuntos. Falar, não, isso aqui eu vou deixar tocar porque tal. O que você poderia deixar de mensagem sobre esse assunto, não só para o empreendedor de leite, mas qualquer pessoa que nos assiste, essa questão de buscar entender e participar mais? É muito importante não só a participação em suas representações, né, os produtores de leite, que você chamou de empreendedores do leite, independente se pessoa física ou jurídica, eles têm que ter uma maior participação nas suas entidades que te representam. Fortalecer as associações, sindicatos, cooperativas, federações, no nosso caso, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, fortalecendo essas instituições para que elas possam ser representantes para, junto ao Legislativo, que é Câmara e Senado, junto ao Executivo, que é o governo federal e governos estaduais, possamos cobrar mais, levar mais sugestões, levar mais ideias, mais projetos, estar junto e presente. O brasileiro costuma, às vezes, também ter memória curta. A gente conversa com várias pessoas e, às vezes, ele não lembra para quem ele votou para Senado. Qual foi o senador que você votou na última eleição? Coincidentemente, hoje, a gente foi atendido por um garçom de Minas Gerais e na mesa estava um senador e ele não sabia. E conversando com os clientes na mesa, brincaram com ele sobre quem que ele tinha votado. Ele falou que já tinha 2 eleições que ele não votava ou que ele não lembrava para quem ele votou para o Senado. E ele é um trabalhador como qualquer brasileiro que merece respeito, é um cidadão, mas se ele não sabe nem quem ele votou, ele entregou ao Deus dará. Nós precisamos que a sociedade tenha responsabilidade na hora de eleger os seus representantes, sejam nas entidades privadas, e sejam seus representantes públicos, aqueles que nós elegemos a cada 4 anos, não só aqui para Brasília, Câmara, Senado, Governo Federal, mas agora, por exemplo, nós estamos num ano eleitoral que os municípios precisam eleger com responsabilidade, as pessoas dos municípios, eleger prefeitos, vereadores com responsabilidade, porque são esses dirigentes que são nossos representantes e eles vão trazer melhorias ou não para nossas vidas. E nós precisamos valorizar isso. A Abraleite ela tem um posicionamento muito diferente. Ela é a única instituição que nós temos conhecimento que tem categorias diversas de produtores, técnicos, parceiros do setor que podem se filiar e com a curiosidade maior ainda. A pessoa, quando ela vai se filiar, independente se é um profissional do setor, um parceiro do setor, ou se ele é um produtor, ou é uma empresa, uma cooperativa, um sindicato, ele escolhe se ele quer ou não quer contribuir.
Então nós demos a chance daqueles pequenos produtores, aqueles que não têm às vezes condições de contribuir financeiramente, participarem, serem filiados, estarem ali apoiando, como você disse, usando um termo que você usou aqui no começo, apoiando aquela entidade, aquela instituição que o representa e que demorou muito a ser criada. Talvez o leite, por ser a maior cadeia produtiva, que tem o maior número de produtores no Brasil e mais pulverizada num país continental que é o Brasil e com produtores em praticamente todos os municípios, talvez por isso, por essas dificuldades e também por desunião, demorou tanto a nascer, surgir a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, que é uma criança se comparada às suas irmãs, a ProSoja, a Bramilha, a Brapa do Algodão e tantas outras, algo em torno de 60 entidades que representam, associações que representam as cadeias produtivas do nosso agro brasileiro. Então a gente precisava ter tido essa criação da Abraleite há 30 anos, 40 anos atrás. Nós temos entidade com 100 anos. Entidades como a Sociedade Rural Brasileira, com sede em São Paulo, SNA, Sociedade Nacional da Agricultura, com sede no Rio de Janeiro, a BCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, com sede em Uberaba, Minas Gerais. Essas 3 entidades têm mais de 100 anos. E essas associações congêneres, irmãs da Abraleite, em sua grande maioria, têm 30, 40 anos de existência. O leite praticamente teve como surgimento da sua Associação Brasileira dos Produtores de Leite, sendo um dos últimos ou o último a acontecer há apenas 6 anos. E ainda enfrentamos 2 anos de pandemia, que a gente poderia praticamente cortar da existência de uma entidade que estava de fralda e atravessou o problema da pandemia. E a Abraleite é sólida hoje, ela tem sede própria em Brasília, tem representatividade, ela tem o respeito do Executivo, que é o governo federal, governos estaduais, ela tem o respeito do Legislativo, Câmara e Senado, senadores e deputados, ela tem o respeito da imprensa nacional e da imprensa especializada, tanto a grande mídia quanto a especializada no agro. Isso tudo pela seriedade que nós trabalhamos. Então eu aproveito o momento e a deixa que você deu, Zé Wilson, para convidar você que está nos assistindo e que ainda não se filiou à Abraleite. É fácil, é simples. Entra no nosso site www.abraleite.org.br, org de organização, que você tem como se filiar. Filie-se à Abraleite de forma rápida, sem precisar de gastar com correio ou com deslocamento até Brasília. Sua ficha pode ser obtida, seu formulário de preenchimento, no site e enviado por e-mail ou por WhatsApp para a nossa sede. Isso aí é importante, né, Geraldo? Porque quanto mais associados, a entidade forte, também produtor forte, né? E aí, você falou um assunto muito importante, a comunicação e a fake news. Foi feita uma pesquisa aí, às vezes as pessoas, crianças de 8, 10 anos, perguntaram aí, né, em determinadas pesquisas, como que era produzido o leite, né? Então essa questão da comunicação, porque às vezes a pessoa acha que o leite é produzido lá na gôndola do supermercado, né? Então essa comunicação do agro, que infelizmente, né, eu estive agora recente num evento, maior evento de economia circular na Alemanha, e essa questão da consciência da população, do povo ter a consciência, né? E que eu queria destacar aqui no nosso bate-papo aqui, essa consciência nossa de entender que quem gera emprego e renda são os empresários, os empreendedores, né? Estou chamando aqui o produtor de leite como empreendedor do leite. Somos nós que geramos a riqueza. O governo, ele não gera a riqueza propriamente dita, ele tem a função de arrecadar e distribuir essa riqueza. Então, eu queria deixar essa deixa, feliz a Abraleite, mas principalmente em que a gente tenha uma consciência daquilo que nós produzimos. E caso a reforma tributária seja aprovada, não somente para o agro, mas para qualquer segmento econômico em que você é empreendedor ou que você que trabalha, que a gente não aceite um aumento da carga tributária, porque senão vai aumentar o preço e, consequentemente, vai baixar o consumo do cidadão, né? Agora, vamos falar um pouquinho de presente, já falamos passado, presente, vamos falar um pouquinho de futuro, para a gente estar caminhando aqui para os nossos últimos 5, 7 minutos do podcast. O que você poderia antecipar daquilo que a Abraleite, seja da porteira para fora ou da porteira para dentro, preço do leite nos próximos 6 meses, o que você imagina no setor do leite daqui 1 ano, 2 anos, seja tecnologia, inovação, seja nessa questão
de órgãos públicos? O que você imagina o futuro aí nos próximos anos? Nós já estamos vendo as mudanças acontecerem, Zé Wilson. A gente sabe, entende e percebe que essas mudanças elas estão acelerando nos últimos anos. E quais são essas mudanças? Há uma necessidade de um desenvolvimento maior. Nós tivemos mudanças, tivemos melhorias no setor leiteiro, com certeza nos últimos anos, aumento de produtividade, seja medindo por matriz, seja medindo por hectare. Tivemos um aumento de assistência técnica e gerencial que ajudou isso a acontecer, mas ainda existe um número muito grande de produtores pequenos, desassistidos, que não têm condições de investir em uma consultoria técnica e que precisa chegar até ele assistência técnica e gerencial. Sabemos que alguns não adianta nem insistir. Ele não vai continuar na atividade, porque ele não tem o perfil, ele não quer, ele não aceita às vezes, então você vai oferecer uma assistência técnica e para ele aquilo é uma insistência técnica e não adianta a gente gastar energia com aquilo que não vai funcionar. É uma atividade, como qualquer outra, produzir leite, que exige muito da pessoa empreendedora, vou usar o seu termo aqui. E aqueles que não melhorarem, não se aperfeiçoarem para enfrentar as dificuldades de concorrência de outros países, enfrentar as mudanças que estão acontecendo no mundo. A gente está vendo que o consumidor mundial está cada vez exigindo mais. Então, o Brasil ainda está caminhando com produção de leite de forma muito lenta, já melhorou bastante. Mas nós temos que melhorar nossa produtividade por matriz, por hectare. Uma série de desafios nós temos, porteira para dentro e porteira para fora. Falamos aqui da desoneração, a gente paga muito imposto, o produtor paga, a indústria paga, o transportador, aqui até chegar o produto na mesa do consumidor, é uma tributação gigantesca, em cascata, é o tal do custo Brasil. Tudo isso precisa ser trabalhado. Agora, o produtor ele vai precisar ser mais competitivo. E a gente sempre orienta, procure uma associação, procure uma cooperativa, procure o Sistema S, Senar, Sebrae, para que você possa, para que você, produtor desassistido, pequeno principalmente, possa ter alguma ajuda. Nós temos exemplos brilhantes, como o balde cheio, desenvolvido pela Embrapa, e que hoje é trabalhado em alguns estados pelo Sistema S, por federações, sindicatos, cooperativas, associações, e que, de uma certa forma, muda a vida do pequeno produtor, fazendo com que ele consiga permanecer na atividade, produzindo com dignidade e tendo retorno financeiro, que é isso que se deseja. Nós precisamos viabilizar o máximo de propriedades leiteiras. Mas a gente precisa que esses líderes dessas pequenas, médias e grandes propriedades tenham essa, não só vocação, mas essa vontade de ser competitivo, de realmente desenvolver para competir a nível mundial, fornecendo um alimento que eu gostaria, aqui nós já estamos encerrando, mas eu gostaria de não deixar passar batido. Nós estamos na semana do Dia Mundial do Leite, então nós temos a responsabilidade de continuar produzindo esse alimento maravilhoso que é o leite e seus derivados lácteos, maravilhoso para o ser humano em todas as fases da vida. Agora, no final de 2023, a Organização Nacional da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou uma nova recomendação em que antes bebês acima de 12 meses poderiam consumir leite de vaca na ausência do leite materno. E agora ela recomenda, a Organização Mundial da Saúde, que bebês acima de 6 meses já podem consumir na ausência do leite materno, que é muito importante, da mãe da criança. Então isso mostra o quanto que esse alimento é seguro para alimentar bebês, que é uma das fases mais sensíveis do ser humano. Outra divulgação muito importante que aconteceu no final do ano passado foi uma publicação de um consenso de instituições da saúde humana. SBAN, a Sociedade Brasileira da Nutrição, e a Associação Brasileira de Nutrologia divulgaram um consenso, um trabalho científico grande, com muitas páginas, e está disponível no site e redes sociais da Abraleite, onde ela quebra todo tipo de tabu e tira todo tipo de fake news em cima do leite e de seus derivados lácteos, provando, mostrando para a sociedade o quanto é seguro consumir lácteos e o quanto esses alimentos são saudáveis para o ser humano em todas as fases da vida.
Então isso é muito importante. Vamos comemorar o Dia Mundial do Leite 1º de junho, trabalhando todo esse mês com várias ações, com entrevistas, com a imprensa nos ajudando. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje dessa data e de uma outra que nós vamos comemorar dia 12 de julho, já que semana passada nós conseguimos a sanção de uma nova lei, que agora é lei, que instituiu, por sugestão, por solicitação da Abraleite em dezembro de 2019, e conseguimos que agora se transformasse em lei a criação do Dia Nacional do Produtor de Leite, que será comemorado sempre no dia 12 de julho, que é o dia do nascimento da Abraleite. Então nós pedimos que fosse essa data, pedimos na Comissão de Agricultura e na Frente Parlamentar da Agropecuária naquela ocasião, em 2019, 3 deputados parceiros do agro, parceiros guerreiros que sempre trabalharam conosco, acataram o nosso pedido e protocolaram o projeto de lei em dezembro de 2019. Quero aqui citá-los agradecendo a esses parlamentares, o Evair de Mello, do Espírito Santo, que hoje preside a Comissão de Agricultura da Câmara, Domingos Sávio e o Emidinho Madeira, ambos de Minas Gerais. São amigos guerreiros que nos apoiaram e também tivemos uma relatoria brilhante da ex-deputada Aline Sleutz, do Paraná, que presidiu a Comissão de Agricultura da Câmara. Então, agradecimento a esses 4 parlamentares e todos os outros que lutaram, trabalharam, sejam da FPA, sejam da Comissão de Agricultura da Câmara, Comissão de Agricultura do Senado, e também, mais recentemente, da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, presidida pela nossa amiga deputada Ana Paula Leão. Então, vamos comemorar em junho o Dia Mundial do Leite e em julho o Dia Nacional do Produtor de Leite. E hoje, por exemplo, nós divulgamos de manhã uma reunião que houve ontem lá na presidência da Comissão de Agricultura e que nós vamos fazer o leite da manhã. Não é café da manhã, é o leite da manhã, lá na Câmara dos Deputados, para todos os parlamentares que compõem a Comissão de Agricultura da Câmara, a Frente Parlamentar da Agropecuária e a Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, com a presença da grande mídia e da imprensa especializada no agro. Vamos difundir. Esse evento será no dia 10 de julho, quarta-feira, antecedendo a comemoração do dia 12, que será o Dia Nacional do Produtor de Leite. Isso é excelente, então, Geraldo. A gente está chegando no nosso momento do podcast. Eu queria ressaltar aqui, dentro de tudo que você falou, daquilo que às vezes tem e às vezes o produtor não sabe como utilizar, né? E eu digo que eu, como advogado, contador, tenho um hobby, que também produz leite, né? Eu tenho propriedade no norte do Goiás e até meados de 3, 4 anos atrás a gente não sabia, e olha que a gente tem um nível de educação, né? A gente não sabia que tinha o programa Balde Cheio do Senar e também o programa, dependendo da cidade, do Sebrae ou do Senar, que ia incentivar a melhorar a genética com subsídio do Sebrae para você fazer embriões. Então, em você que nos assiste, importante, procura aí na sua região um técnico, né, do Senar ou do Sebrae, para que você possa, isso que o Geraldo colocou, né, em todos os segmentos tem competição. Pode ser comércio, a farmácia, a mercearia, a indústria. A competição hoje é global, né? O produto que é lá na Ásia, na China, aquela loja tradicional que fica no comércio, se ele não fizer algumas mudanças, a competição é na internet, o cara vai lá, compra o produto. Então, eu gostaria de agradecer aqui o Geraldo e tudo isso que foi dito, que você assista e, se for necessário, assista novamente e envie para os amigos. E eu gostaria aqui de estar pedindo ao Geraldo que fizesse as considerações finais. Já deixo aqui de coração, muito obrigado por esse podcast, por tantos ensinamentos, e com certeza eu vou pedir que todo mundo da nossa equipe assista o podcast. Sua palavra aí, final. Nós agradecemos, eu agradeço aqui em nome da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, esse momento, poder estar falando com vocês, nos colocamos sempre à disposição, também nos colocamos através do nosso site, e no nosso site tem como se comunicar com a Abraleite, nossas redes sociais. Estamos aí para auxiliar, ajudar todos os produtores de leite nacionais, mas também continuar trabalhando em prol da nossa cadeia produtiva do leite nacional. Nós trabalhamos, sobretudo e principalmente, para fortalecer o produtor de leite, mas nós temos uma visão de cadeia produtiva do leite. Nós só seremos fortes
se o nosso setor como um todo, nossa cadeia produtiva do leite, estiver sólida, organizada, e nós trabalhamos diuturnamente com esse objetivo, com essa meta, e nós estamos aos poucos mudando isso, atingindo os nossos objetivos. É lento, sim, não é a curto prazo que se consegue os resultados, mas precisamos fazer. Arregaçamos as mangas há 6 anos e os frutos estão vindo, eles vão sendo colhidos aos poucos, e essa mudança necessária que a gente precisa do nosso cenário, a gente começa a enxergar. Com certeza, com as crises que nós passamos, aprendemos, e nós temos que evoluir cada vez mais. Então, fica o nosso muito obrigado a quem nos assiste, obrigado pelo convite, Zé Wilson, e estamos sempre à disposição. Ok, então, muito obrigado, Geraldo, pelo seu tempo, pelos ensinamentos, e a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, assista todos os podcasts, faça seus comentários e, principalmente, pode sugerir novos temas. Afinal, nenhum país se torna genuinamente próspero e desenvolvido sem educação. Educação no sentido amplo, e aqui hoje nós tivemos um treinamento, uma aula daquilo que seria o setor, toda a cadeia do leite. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.